Mateus, capítulo 5, palavras de Jesus. Quando a gente lê ou ouve palavras de Jesus, isto tem que ser mais relevante ainda para nós. Do verso 13 ao verso 16, diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu desejo iniciar esta meditação com algumas interrogações, com sentidos muito próximos. No que consiste a segurança da tua fé? Você poderia dizer: eu tenho fé em Cristo Jesus, mas o que é que mantém esta tua fé em Cristo Jesus em todas as circunstâncias, situações, momentos? O que te faz ter paz quando você considera que a qualquer momento é possível você partir para a eternidade? Quando você pensa que pode morrer a qualquer instante por qualquer razão, o que é que te faz ter paz, mesmo sabendo disso? Por que você não teme ao ponderar que no dia eterno, vamos supor que a morte não te alcança, mas você vai ser então arrebatado e vai chegar diante do Senhor? Por que você não teme ao pensar que naquele dia você será avaliado e julgado por parâmetros absolutamente perfeitos de Deus? Enfim, o que alimenta a tua certeza de que você realmente estará no céu ao partir daqui? Eu considero isso, irmãos, porque essas perguntas eu me faço regularmente. Porque eu estou vivendo aqui, aproveitando tudo aqui, mas sabendo que a qualquer momento eu posso não estar mais aqui. E aí não dependerá mais de quaisquer orações minhas, boas ações ou quaisquer outras virtudes, mas tudo dependerá exclusivamente do julgamento de Deus. A estas perguntas, algumas respostas poderiam ser dadas. Por exemplo: eu me sinto bem assim, seguro, porque um dia eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Outra resposta poderia ser: eu jamais me desviei dos caminhos do Senhor. Outra resposta poderia ser: a Bíblia Sagrada tem sido a minha regra de fé e prática. Outra resposta poderia ser: eu tenho me aplicado a todos os meus deveres cristãos. Se os irmãos fossem escrever respostas ou pronunciá-las, provavelmente estas estariam entre muitas que viriam dos irmãos. Eu quero dizer aqui, são boas respostas. São respostas que, partindo de corações convictos, seriam aceitas por Deus. Eu ficaria muito contente, como pastor da igreja, de ouvi-las de irmãos. Mas eu penso que de tudo que se poderia dizer como respostas às interrogações que fiz, o que importa mesmo é como Deus nos vê. Por tudo que você possa, em tudo que você possa alicerçar as suas considerações, o que importa mesmo é como Deus vê você. Se esta frase, só esta, continuar ecoando no teu pensar de hoje em diante, já vai ajudar muito. Quando eu penso nisso, irmãos, eu penso que Ele não se interessa pelos nossos rótulos e títulos. Deus não valoriza nossos cargos e atividades.
Ele não se impressiona com os nossos esforços e nossas conquistas. O interesse de Deus é com a nossa alma, principal e prioritariamente. Portanto, a segurança da fé, o descanso a respeito da eternidade no céu e o sossego ao considerar sobre o justo juízo divino tem de existir em nós, sem ser ignorado ou desprezado o fato de que Deus está nos vendo o tempo todo e Ele permanece absolutamente santo e reto. Pondero isto, irmãos, a partir do fato de que nós, e falo aqui da experiência de minha vida cristã e de meus aconselhamentos em todos os meus anos de pastorado, a maioria de nós, salvos por Cristo Jesus, vive como se Deus não nos visse, como se Ele não estivesse nos acompanhando. Foi a nossa meditação no primeiro culto de hoje, às 8 horas, como ter a companhia do Senhor. Falando sobre mim, às vezes nós, pastores, abrimos o nosso coração na presença dos irmãos. O que eu penso, o que eu desejo, à luz destas considerações? Eu desejo que Deus continue me vendo como um pecador que eu sou. Eu não quero jamais imaginar que Deus vai ignorar esse fato, com todas as inclinações ruins e erradas que eu tenho, porque o pecado criou isso dentro de nós. Ele corrompeu o que era perfeito, que Deus havia feito. Então, quando Deus me olhar sempre, Ele vai me ver como um pecador que tem todas as tendências que são impuras, injustas, mas que, por causa do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, eu ainda permaneço dependendo do seu cuidado, do seu socorro, da sua misericórdia e do seu perdão todo o tempo. É essa consideração que muitas vezes me cria incômodo quando eu penso que estou no projeto de perfeição de Deus. Esse é o maior conflito que um cristão pode viver. Já falei que o grande conflito é a mente e o coração, e isso está dentro deste esboço. Como um ser humano que foi corrompido na sua natureza pelo pecado, que todos os dias e em todo tempo vive todos os desejos que são os mais abomináveis à santidade de Deus. Como a Bíblia diz que a gente pode ser perfeito. Isso para mim, irmãos, acho que será sempre um desafio. Eu desejo ser não apenas um filho de Deus, mas eu quero ser um filho que agrade a Deus. Isso faz toda a diferença. As perguntas que eu fiz inicialmente, elas têm a ver com isso, não apenas com o status de um salvo por Cristo, de um cristão, mas tem a ver com o meu relacionamento com este Pai. Que qualidade tem esta minha convivência com Ele? Eu sei que Ele me resgatou da condenação presente e eterna, para eu viver com Ele. Isso eu já disse várias vezes. Deus nos salvou, não foi para a gente ir para o céu. Ele nos salvou para a gente aqui viver com Ele. Quando Paulo escreve aos Efésios, no começo da sua carta, ele diz isso: o Senhor nos salvou para si mesmo. E eu não posso querer dar chance de Deus chegar à conclusão que Ele errou ao ter me escolhido, ao ter me chamado para viver com Ele.
A semelhança de uma outra experiência que nós, pastores, vivenciamos quando aconselhamos casais que estão em crise de relacionamento, e não é incomum a gente ouvir um dos cônjuges dizer: eu me arrependi de ter me casado com esta pessoa, me precipitei, ou coisa assim. Meus irmãos, o desejo que nós podemos ter, não vou falar que precisamos, isso é uma questão pessoal, é jamais permitir que a linguagem humana passe pela mente de Deus. O arrependimento de ter escolhido você para viver com Ele, porque o projeto que Ele tinha para a sua vida foi frustrado por causa das vontades que se sobrepujaram aos planos dele. Nós fomos salvos para ser transformados. Guarde isso, nós fomos salvos para ser transformados. Transformados a quê? A Bíblia Sagrada responde isso. Nós fomos salvos para ser transformados à imagem de Jesus. Aos que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem de Cristo. Romanos capítulo 8. Isso acontece, esta transformação acontece, não é mediante a fé, não é mediante o amor, não é. Isso é um equívoco que muitas vezes nós ouvimos. Nós somos transformados através do nosso relacionamento, da nossa convivência com Cristo. Por isso que se nós temos a convicção da salvação, mas não temos um relacionamento com Ele, podemos não ter dúvida da nossa salvação, mas nunca haverá esta transformação à semelhança de Jesus. E aí, se posso dizer assim, nós ficamos como obras inacabadas do Senhor, porque a obra dele começa com a salvação e acontece na transformação, que pode sim ser atrapalhada. A fé e o amor são os meios como nós temos acesso à presença dele, o que vem depois que nós fomos alcançados por isso, é o que determinará o que cada um de nós vai ser. Interessante como, quando Paulo escreve a Tito, ele trata isso de maneira tão interessante. No capítulo 2, no versículo 11, Paulo diz o seguinte: olhe bem a cronologia que ele coloca. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Primeiro ponto, ele fala: salvação. Ensinando-nos, quem nos ensina? Esta graça que nos trouxe a salvação. Ela nos ensina que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Não é interessante isso, irmãos? A graça trouxe a salvação, não nos tornou salvos. Mas esta graça, ela foi adiante. Ela não apenas nos salvou. Paulo está sendo claro em dizer: depois, ela nos ensinou a renunciar. E depois, ela nos revelou a vida de justiça, de sobriedade, de piedade. Como Deus está vivendo? Como alguém que está desenvolvendo a salvação, ou como alguém que está estagnado na fé? É uma pergunta, irmãos, que precisa ser respondida por nós, ou pelo menos nos incomodar. Por isso eu repito, o que realmente importa é como Deus me vê. Quando Ele me olha, o que Ele vê em mim, toda pessoa que um dia creu em Jesus Cristo como Salvador, esta pessoa se tornou uma pessoa filha de Deus. E aí, ela abandonou a impiedade, as paixões mundanas e passou a viver de uma forma prudente, correta e consagrada a Deus. E ela então, por causa disso,
quando ela abandonou a impiedade, estas coisas, ela está perfeita. Não! Ela está transformada. Não! Aí é que ela entrou no processo de transformação na imagem de Jesus. A salvação é isto, é o que nos dá acesso a esta obra de Deus que precisa ser realizada em nós. Muita gente crê em Cristo Jesus e aí estaciona nesse primeiro passo. Crê em Cristo Jesus para a sua salvação e ponto final. Não é isso que Deus deseja. A pessoa está salva pela graça, mas não está sendo aperfeiçoada à semelhança de Jesus. E eu diria, é barro, mas não está no processo de ser um vaso. É ouro, mas não está sendo transformado em joia. É diamante, mas não está recebendo a forma de brilhante. Porque barro, ouro, diamante é matéria-prima, é bruta, tem valor, tem qualidade, tem natureza, mas não tem forma. É o vaso, é a joia, é o brilhante. A diferença entre diamante e brilhante: diamante é a matéria, o brilhante é a joia pronta. Tem natureza de Cristo, mas não tem o caráter de Cristo. Entendem isso, irmãos? Eu recebi de Deus a orientação de falar sobre isso, primeiramente a mim mesmo, porque este é um processo que só se conclui no dia da eternidade. Porque a cada dia você vai descobrir uma nova forma de pecar, e Deus vai ter de revelar um novo antídoto contra esta forma de pecar. A cada dia você vai descobrir a possibilidade de cometer mais um erro, e Deus vai ter de capacitar você a superar mais este erro. Me permitindo voltar a falar sobre mim, o importante mesmo é eu saber se Deus está vendo em mim progresso todos os dias na obra do Espírito Santo de me tornar uma pessoa santa e irrepreensível, porque esse é o propósito dele, está lá na Bíblia Sagrada, em Efésios 1. E ele nos salvou para que nós nos tornássemos santos e irrepreensíveis na presença dele. Isso eu insisto, como ele nos vê. Eu posso me julgar a pessoa mais correta, mais justa, mais coerente, mais bondosa, mas o que me importa é saber o que Deus pensa sobre mim. Ele me vê da mesma maneira como eu me vejo. Por isso eu repito, eu preciso estar sempre considerando isso. Deus está vendo progresso na obra do Espírito Santo de me tornar uma pessoa semelhante a Jesus. Irmãos, eu estou certo de que na santidade do Senhor em mim consiste a minha certeza de que Deus responderá às minhas orações. Não é apenas porque eu sou filho. Isso não impedirá que Deus responda, mas só a santidade me dá a certeza de que Ele me responderá. Porque quem não tem esta santidade pode até orar sem tanta certeza de que Ele responderá. E aí o valor está na oração feita, e não na convicção de que Deus vai responder. Lembrando que a resposta de Deus não é apenas a aprovação do que pedimos. A Bíblia diz: a oração de um justo pode muito em seus defeitos. Oração, qualidade do coração, da vida de quem ora e efeito. Esse é um texto que já me fez chorar muitas vezes. Quando eu pergunto: Pai, será que não é falta de justiça na minha vida que está impedindo de ouvir respostas a algumas orações? Eu estou certo de que na santidade do Senhor consiste a minha certeza de que eu poderei ser usado
usado pelo Senhor em algum momento especial. Algumas coisas podem acontecer absolutamente imprevisíveis. Uma situação, você está em casa ou aqui no culto e alguém diz: fulano, demônio pegou alguém aqui, você pode ir lá expulsá-lo? Você vai ou não? A convicção de que Deus pode levar aquela pessoa a você, porque Ele te vê e Ele sabe que você é uma pessoa habilitada a fazer um serviço, a cooperar com alguma coisa, a ouvir um segredo, a fazer um aconselhamento, a receber uma palavra mais inesperada possível, que poderá trazer uma enorme tristeza. É a santidade de Deus que nos dá a certeza de que Deus poderá direcionar alguém a você com uma necessidade absurda, sabendo que você corresponderá àquilo que Ele deseja a um santo. Eu estou certo de que na santidade do Senhor, na minha vida, consiste a minha certeza de que nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma decepção, nenhuma perda vai abalar o amor que eu tenho por Ele. Porque quando, irmãos, nós passamos por situações difíceis, a primeira coisa, saibam disso, a primeira coisa que acontece é o esfriamento do amor por Deus. E alguns, quando a situação se prolonga muito, chegam a abandonar o Senhor. Uma irmã já deu testemunho aqui nesta igreja, não sei se ela está aqui, eu vou falar porque ela já me autorizou a fazer isso. Seu filho foi batizado numa igreja batista por um pastor conhecido nosso, foi um menino de ouro na igreja, até que o seu pai morreu de forma trágica e ele não aceitou isso. Depois o seu tio, muito querido, morreu de forma trágica também. E esta mãe diz: meu filho hoje é um ateu, porque ele disse que se Deus existisse, não permitiria isso. Meus irmãos, é na santidade do Senhor, na minha vida, que me dá certeza de que a graça dele será suficiente em todo o tempo, para que eu tenha regozijo e contentamento no viver, independentemente das circunstâncias. Irmãos, nós precisamos todos os dias, e aqui o caminho para o encerramento, ter experiência das palavras de Jesus ditas no Sermão do Monte, foi o texto que nós lemos. Você conhece o Sermão do Monte, e é possível que você, agora mesmo ou mais tarde, vai refletir como Deus permitiu algumas experiências assim. Nós precisamos da experiência provando das riquezas do reino dos céus, através da pobreza de espírito. Quando o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, a condição, pois deles é o reino dos céus, o prêmio. É bênção quando nós desfrutamos do reino, mas sem fugir da humildade de espírito, da pobreza, sendo consolados de maneira sobrenatural, em meio às lágrimas de arrependimento, de amor, de clamor, que Jesus Cristo disse isso: bem-aventurados os que choram, esta é a condição, e esses serão consolados. Aqui está a bênção. Quando nós, por qualquer razão, e principalmente quando olhamos para a nossa vida e vemos a distância que ela está do padrão divino, e isso nos aflige, isso nos constrange, isso nos envergonha, e a gente chora diante de Deus pedindo a sua misericórdia. É isso que Jesus está dizendo aqui, é a gente ter esta consolação, porque experimentou o quebrantamento, sendo saciados da justiça divina, não a justiça que a gente possa construir, uma justiça fundamentada no nosso intelecto legalista, não, mas naquilo que Deus padroniza como justiça, vendo a ação de Deus na vida, com o esforço para manter o coração limpo. Quando a gente
desmanchar, não permitir impureza nos olhos, na mente, nem no coração. Que luta é isso, irmãos, que luta. Mas Jesus diz: vocês serão felizes se vocês mantiverem o coração limpo, porque aí vocês verão a Deus. Vocês verão Deus agir na tua vida, vocês verão Deus respondendo às tuas orações, vocês verão Deus curando enfermidades, vocês verão Deus não curando enfermidades, mas dando plena alegria ao coração. Vocês verão Deus agindo de muitas maneiras, também sendo tratados como filhos preciosos de Deus, por sermos semeadores da paz. Foi o que Jesus disse: sejam pacificadores. Então vocês serão chamados filhos de Deus. Mas é interessante, irmãos, que após dizer estas coisas, após estas palavras de bem-aventuranças, após isso, foi que ele disse: alegrai-vos e exultai. A alegria e a exultação depois. Essa cronologia está correta. Ele não poderia falar diferentemente disso. Vocês podem se alegrar e exultar. Mais do que isso, vocês podem ser o sal da terra e a luz do mundo. Sim, vocês podem evidenciar as boas obras, porque assim ele conclui este parágrafo: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Mesmo quem não estiver disposto a te ouvir, vai ver em você as boas obras. Quando nós formos pobres de espírito, chorarmos pelos nossos pecados, formos humildes, clamarmos por justiça, formos misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, até perseguidos, verso 10, aí vocês saberão desta alegria e exultação que vem de Deus, na santidade do Senhor. É como ele fecha o verso 12 dizendo: vivam a alegria e a exultação por causa da garantia da herança celestial, apesar dos insultos e perseguições, por causa da fé em Cristo Jesus. Eu conversei com o pastor Emanuel na semana passada e nós acordamos pensar nestes 2 domingos que temos em novembro, nesta direção, e a matéria pastoral que eu coloquei no boletim de hoje tem a ver com isso, e a gente passar a refletir mais uma vez sobre isso. Como Deus te vê, meu irmão, como Deus te vê, meu irmão, te vê assim como um bem-aventurado, porque estas condições, elas existem na tua vida. Seja santo, seja visto e aprovado por Deus, e a alegria e a exultação estarão garantidas. Não peça ao Senhor para Ele tornar você alegre e exultante, e se você pedir a Ele, Ele vai te responder, e possivelmente Ele vai te remeter a Mateus capítulo 5, porque aqui está o conteúdo das condições do Senhor. Eu quero orar, pedir ao Espírito Santo de Deus, complete na tua pedir ao Espírito Santo de Deus, complete na tua mente, no teu coração, o entendimento. Depois, Ele complete te dando capacidade, humildade, poder espiritual, para você, além da compreensão, como diz o menino, ir além da letra, você saber o prazer que existe numa vida sob a santidade do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra não contém apenas a verdade, ela é a verdade. Não há nada, Pai, que possa substituí-la. Não há nada, Pai, que possa substituí-la para nós. Nada pode ocupar o lugar da tua palavra na nossa mente, como entendimento no nosso coração, como no meio de nos qualificar para o Senhor. Oh Pai, sabemos, porque a tua palavra diz isso, o Senhor nos salvou para ti mesmo, para vivermos com o Senhor.
que nenhum de nós se esquive disso, que tenhamos sempre, Pai, respostas a nós mesmos a estas questões. A principal delas, como o Senhor está nos vendo. Que isto nos incomode profundamente e que este incômodo nos leve a viver uma vida de quebrantamento e pureza diante do Senhor, uma pureza integral, para que cada um de nós possa ver ainda mais manifestações do teu poder, para que em nosso lar, para que nesta igreja, para que na sociedade, como está nas palavras de Cristo, as nossas boas obras sejam uma evidência de que somos filhos amados do Senhor. Por Cristo Jesus, pelo amado Filho, nós oramos. Amém. Faça a sua oração silenciosa, meu irmão.